é interessante, né, a gente que trabalha nessa área de licitações e contratos, a gente não tem quando a gente não é requisitante, quando a gente não tem especialização, a gente não tem pátria, né, digamos assim, a gente contrata qualquer coisa, né, a gente compra caneta sem saber comprar, e é a confusão danada, e a gente compra serviço, e vai para serviço de engenharia, cai uns processos no nosso colo que a gente não sabe para onde vai, né, porque quando vem aquele pedido lá da área requisitante, precisa de fazer manutenção nos veículos, isso é serviço de engenharia, né? Precisa fazer manutenção no ar-condicionado, serviço de engenharia. Precisa fazer manutenção no elevador, serviço de engenharia. Precisa fazer manutenção nos equipamentos, serviço de engenharia. E aí? A gente não é engenheiro, a gente não tem essa formação, mas a gente tem que saber fazer a contratação, tem que saber fazer um pregão, tem que saber fazer uma licitação, e aí fica aquela grande dificuldade. E eu vou aproveitar aqui, já que a gente está tendo esse tempo para falar, para dizer aos engenheiros de plantão que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, façam um pacto com a área de compras, façam pacto com a área de contratos, porque a gente tem muita dificuldade de concatenar a especificação técnica, as diretrizes técnicas da contratação com a legislação. Por quê? Porque o engenheiro, a formação dele não é jurídica, a formação dele é técnica. A mente dele, eu sempre brinco, né, que a linha de raciocínio de engenheiro não é uma linha de raciocínio jurídica. Então, existe um choque permanente nessas duas áreas, né? É muito complicado para o engenheiro, muitas vezes, compreender a legislação, não são todos, né? Professor Antônio, que são engenheiros, né? E estou dizendo que é muito interessante que esses engenheiros façam essa união com a gente, né? Com a área de compras, com a área de contratos, para a gente entender melhor vocês. O que é que o senhor acha, professor Rolf? Eu acho o seguinte, eu acho que isso é fundamental. Eu, geralmente, quando eu dou minhas palestras, meus cursos, eu falo exatamente a respeito disso, que é o início de tudo. O que acontece hoje, não digo aqui no nosso país, mas de uma forma geral, principalmente aqui, é que o pessoal não sabe o que quer fazer, não sabe o que quer contratar, não sabe o que quer comprar. Eu estou dizendo com isso, não é que ele não saiba que tem que comprar um automóvel, não é isso que ele saiba que tem que construir aquela obra, mas ele não sabe, não é que ele não saiba contratar ou comprar uma caneta, é que eles não especificam, eles sempre dizem, vamos contratar isso e pronto. Aí chega na hora da licitação, dá uma série de problemas, principalmente nas especificações técnicas, no caso de compras, nas especificações técnicas memoriais descritivos, muitas pessoas não entendem o vocabulário da área de engenharia, como, ao contrário, muito pessoal não conhece o vocabulário da área jurídica, faz uma confusão terrível. O engenheiro tem, eu sempre digo, ele tem um raciocínio linear. Se ele quer ir daqui para fora da casa, ele vai, passa pelo corredor, abre a porta e sai. O jurista não é assim. Se ele quer sair daqui para ir sair lá para a rua, ele sai desse quarto, entra no outro quarto, vai para a cozinha, depois volta para o banheiro, depois sai para outra sala, depois sai. Por que isso? Porque na área jurídica não é linear, uma coisa depende da outra. Um assunto depende do outro, não basta ler um artigo da lei, na nossa caso, a Lei 14.133, está resolvido. Não, eu tenho muitas discussões, polemizações nos cursos, exatamente sobre, mas a lei diz isso. Não, ela diz isso, mas tem outras complementações, outras normas, tem outras legislações que têm que ser concatenadas, têm que ser juntadas, e aí chega-se numa solução. Isso é uma grande dificuldade, muito grande. Além disso, pessoal que faz uma forma genérica, geral, que monta os instrumentos convocatórios, que eu chamo, em vez de chamar de tal, eu chamo instrumento convocatório, porque é um instrumento que chama a todos, né? Independente do regime, da modalidade, que agora mudou um pouco com a nova lei,
né? Independentemente disso, eles não conhecem muito bem esses assuntos. Eles vão em cima da lei. A lei, às vezes, não é. Eles interpretam mal a lei. Os artigos são mal interpretados. Então, isso é um assunto que tem que ser resolvido. E só tem uma forma de resolver isso. Só tem uma forma de resolver isso. Tem que se especializar o pessoal que trabalha na área licitatória, independente se é tomada, se é concorrência, se é tomada, se é pregão, se é sei lá o quê, não importa, eles têm que ter conhecimento na área licitatória, eles não sabem. Quantas vezes chegou para mim uma pessoa, chegou para mim e disse, olha, eu sou presidente de uma comissão de licitação e eu não sei o que fazer. Eu disse, como? Você é presidente? Você conhece isso? Eu conheci a pessoa. Mas o pessoal que está comigo é um economista e outro administrador, e ela era uma advogada. Eu disse, mas e qual é o problema? É objeto. Eu disse, qual é o objeto? É compra da parte de informática, de hardware. E aí tem que fazer uma análise de mérito, ou seja, analisar os componentes dos equipamentos e da nota. Eu não entendo nada disso. Então, isso é muito comum, sabe? Não pode acontecer isso. Quem lida com a área de engenharia tem que ter pessoal na área de engenharia. Quem entra na área de compras tem que conhecer. A mesma coisa com TI. Tem que até conhecer, às vezes faz licitação, como eu já fiz, licitações internacionais que envolviam planejamento e que participavam empresas estrangeiras, participavam empresas do Japão, da Suíça, de vários lugares. Era uma licitação grande, era financiado pelo BID, né? Então, o pessoal tinha que entender. O pessoal que estava na comissão comigo, alguns entendiam, outros não entendiam. Então, a gente tinha que ir quebrando o galho. Portanto, isso é um aspecto que a senhora falou, Marina, é importantíssimo. Isso está intimamente ligado ao planejamento. Não existe obra, não há condições de fazer uma obra sem planejamento. Planejamento é fundamental. Hoje, o que acontece? Consegue-se verba para fazer uma obra, estou falando de obras aqui, isso vale para os demais também, né? Recebe-se um recurso, a direção, seja quem for, diz, olha, viemos o recurso, temos que construir essa obra, então vamos licitar essa obra ontem. Não é possível, isso não é possível. Não é possível, tem que ter um planejamento, tem que ter uma avaliação, tem que ver toda aquela parte dos elementos instrutores, né? Elementos técnicos preliminares, né? Uma série desses itens. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, porque senão vai levar muito tempo e não vai ser o que nosso objetivo, mas estou dando só essa introdução rápida, né? Então, isso são coisas que nós temos que colocar na nossa cabeça, como a Madeleine falou, pelo amor de Deus, fazem planejamento. Se não conseguirem fazer planejamento, tentem fazer o melhor possível. Eu sei que a pressão é grande, eu já trabalhei em todos os lados, eu sei que é muito forte essa pressão, mas tem que haver, porque senão não vai sair certas coisas. E esse planejamento estruturado em cima de tópicos, né, vão definir quais são os regimes de licitação. Isso a pessoa tem que entender, se a pessoa não sabe um tópico estrutural, ou chamado de regimes, que é a mesma coisa, né? Ele não consegue identificar. Eu vou fazer uma licitação. Que tipo de licitação vou fazer? Eu vou fazer uma licitação, uma empreitada a preço global? Ou empreitada a preço unitário? Vou fazer uma contratação integrada ou semi-integrada? Isso não cai do céu. Não é um santo que está lá em cima e vai dizer para vocês, olha, eu faço assim. Vocês que vão ter que... É verdade. Claro que a administração superior, às vezes, eles não entendem, eles não sabem nem do que você está falando. Você vai pegar, olha, eu vou fazer assim, não, eu não sei, você faça como você achar. Eles não entendem isso. Então, é muito complicado isso. Então, isso tem que ser feito, tem que ser analisado. Então, o pessoal tem que conhecer. E entre esses,
tipos de regimes que são importantíssimos, que estruturam um instrumento convocatório, que estruturam um edital, são eles que vão estruturar o edital e, claro, estruturar depois o procedimento licitatório, ou seja, a segunda fase, a execução da obra, estou falando de obras aqui, né? E depois a fiscalização, eles têm que conhecer essa estrutura. E entre essas estruturas são esses dois regimes que eu falei, que é a integral, né? A integrada e a semi-integrada. Professores, professor Wolff, eu vou interromper o senhor rapidinho, porque como a gente teve esse delay, que graças a Deus agora já conseguiu se resolver, os participantes estão conseguindo adentrar a sala, alguns ainda faltantes, a gente já está com quase 2.000 pessoas aqui conosco nessa sala, então a gente vai dar continuidade, tá? Mas antes da gente dar continuidade, só para revisar, nós teríamos hoje 3 palestras, tá? A primeira palestra que a gente já teve, que é a contratação de times para amanhã, tá? Então, hoje nós teríamos 3 palestras nas nossas 3 horas de maratona. Amanhã nós tínhamos 2 em 3 horas. Então, a gente só mudou a ordem dos fatos. Ao invés de 3 hoje, 3 amanhã. Então, amanhã nós vamos ter 3 palestras. Compras e serviços, gestão e fiscalização de contratos, já pensando na fase final do contrato, com a professora Madeline, professor Jerry e a professora Monique, e a terceira palestra, que é a de sanções. Então, agora, a gente fica até quase que no horário, quase que alinhado com o que a gente já estava previsto, a gente inicia, portanto, a palestra de contratação integrada e semi-integrada nas obras e nos serviços de engenharia, e amanhã a gente retoma com compras e serviços. Tá bom? Professores, fiquem à vontade, tá bom? A gente está terminando de colocar todos os nossos participantes em sala, mas já tem a maioria aqui conosco, a gente pode dar continuidade, tá bom? Bom, muito bem, dando prosseguimento, então, meus amigos e amigas, essa nova lei, né, a 14.133... Travou? Ou fui eu que travei? Travou. Travou? A parte das estatais ficou fora. Compilação, eles juntaram tudo de uma forma muito interessante, bastante extensa, e, no fundo, se vocês analisarem bem essa lei, tem, claro, as suas novidades, por devido a essa compactação de todos esses 3 tipos de licitação, que agora só ficou 2 praticamente, esse e mais dos estatais. Em cima desses aqui, entre eles, por exemplo, a 866 não previa a contratação integrada nem a semi-integrada. Agora, essa nova legislação, né, não sei se pode chamar de nova lei de licitação, a 14.133, né, ela incorporou essas 2 contratações, a integrada e a semi-integrada. Elas também, a utilização delas são bastante específicas. Qual é a diferença entre a integrada e a semi-integrada? A diferença é o seguinte, é que na integrada, né, isso está na Lei 14.133, na contratação integrada, a administração deverá levantar todos os estudos técnicos preliminares, e inclusive sondagem, e inclusive topografia, tem que levantar tudo, montar em cima disso um termo de referência. Termo de referência para o quê? Termo de referência para indicar o que o cliente quer. Quais são os detalhes do cliente. Ele precisa dizer, olha, eu quero uma sala assim para isso, eu quero uma biblioteca assim para aquilo, porque o arquiteto ele não vai adivinhar o que eles querem. Então, esse é o termo de referência. Com isso, eles vão elaborar um anteprojeto. E uma vez que vamos com esse anteprojeto, aí a empresa que foi contratada, que venceu a licitação, né, o empreiteiro, como vocês queiram chamar, ele vai desenvolver o projeto básico e o projeto executivo, né? Ele vai fazer isso. Ele que vai levantar, vai fazer esses 2 projetos, com base no anteprojeto. Portanto, quando vocês fizerem uma contratação integrada, vocês têm que estar
Muito. Professor Antônio, o professor Rolf, ele está reiniciando lá, teve uma intercorrência, eu acredito que é a imagem dele, porque o áudio ouvia bem, né? O professor Rolf estava com uma intercorrência lá, já tá retomando em sala. Enquanto isso, professor, você podia falar um pouco mais sobre a parte que lhe competia, só para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo? Tá bom, professor? Assim, não, só previamente. Eu acho que o professor Rolf já até voltou. Professor? Não, eu acredito que ele deve estar com alguma intercorrência lá, a gente está solucionando, professor. Pode seguir, por favor. Eu não sei o que tá vendo aí. Estamos ouvindo o senhor, só não estamos vendo a imagem do senhor aqui no... Pois é, sumiu tudo. A gente tá solucionando lá. Pode dar continuidade, por gentileza, tá bom? Que a gente vai ver lá com o professor Rolf. Não, maravilha. Não, era só uma introdução, até mesmo antes, né, do conteúdo do professor Rolf, né, só para ficar claro, né, a professora Madeleine muito bem colocou essa questão de quando a gente tem pessoas técnicas envolvidas no processo de contratação, geralmente a gente costuma falar em uma linguagem técnica, né? Isso serve tanto para os advogados, quanto para engenheiros ou outros que estão dentro da área, como, por exemplo, médicos também têm uma linguagem técnica, uma linguagem própria. O que a gente chama a atenção em relação a isso é que nós podemos facilitar isso. Então, por exemplo, quando eu, engenheiro, eu estou passando o conceito para alguém do Departamento de Licitações e Compras para se fazer essa questão das licitações de obras ou serviços de engenharia, trazer isso de forma mais simplificada, né? E isso facilita a vida de todos, né? Uma delas, que aliás é algo que muitas vezes os servidores eles executam o edital e muitas vezes eles nem analisam, né? E simplesmente eles copiam, que é a questão da palavra empreitada. Por que eu tenho que colocar essa palavra empreitada? E quando você coloca a questão da empreitada, ele quer dizer que você está contratando tudo. Você está contratando a execução, você está contratando a questão de mão de obra, além de materiais, equipamentos e tudo mais que perfeitamente. ter dentro dessa obra, assim, né, professor? Porque muitas vezes ele olha e ele vai falar assim, tá, por que você coloca empreitada? Ah, porque sempre colocou, vamos colocar empreitada. Mas não necessariamente você só vai executar um contrato por empreitada. Você pode executar ele. Infelizmente, esse assunto é muito extenso, Sim. sabe? Então, não posso entrar em tudo isso. Eu até ia falar o que é uma empreitada, que o pessoal não sabe o que é empreitada. Eles dizem, vou fazer empreitada por preço global, empreitada por preço unitário ou por integral. Eles não sabem o que é a empreitada. Exato. A empreitada é nada mais que a empresa que vai ser contratada, ou seja, aquela que foi contratada, ela tem responsabilidade total sobre a obra. Ela é responsável pela aquisição dos materiais, é responsável pela aquisição da mão de obra, pelos equipamentos, pagamento dos operários, pagamento das leis sociais, ele é obrigado a tudo. A administração vai fazer isso o quê? Vai simplesmente pagar a fatura que ela entrou. Então, isso é empreitada. Né? Então, a empreitada não é uma palavra bonita que está aí, como você bem falou, e como também interpreta dessa forma. Muito bem. Então, a contratação integrada, voltando a isso, ela depende de um anteprojeto que é elaborado pela administração. E esse anteprojeto não é um rascunho, como muitas vezes o pessoal fala. Esse anteprojeto, principalmente para a contratação integrada, é praticamente um projeto básico melhorado. Ele é um projeto completo, porque a empresa que vai fazer o projeto básico e o projeto executivo tem que saber o que a administração quer. Então, vamos dizer assim, é um projeto básico melhorado. Aí depois aí fica por conta da empresa fazer o projeto básico e o projeto executivo. Isso é uma obrigação da empresa. No caso da contratação semi-integrada, é um pouquinho diferente, não muito. A diferença entre
o primeiro e esse segundo é que no segundo o projeto básico é fornecido pela administração. Ele só vai fazer o projeto executivo. Isso é semi-integrada, né? Então, essa é uma diferença entre os dois. Claro que esses dois tipos, as duas contratações, dois regimes de contratação, vamos dizer assim, eles têm umas características. E essas duas, têm 3 características. Uma das características é, evidentemente, a complexidade do objeto. Então, essa complexidade do objeto refere-se ao seguinte, que a contratação integrada e semi-integrada só devem ser feitas para obras de grande vulto. Então, obras de grande vulto ou de alta complexidade, a gente usa a integrada e a semi-integrada. Não se faz a integrada ou semi-integrada, inclusive é praticamente vedado fazer para uma obra pura, uma obra simples. Não se faz, né? Então, a integrada e semi-integrada é somente para um empreendimento complexo, né? Claro que um empreendimento complexo geralmente é um de valor bastante razoável, né? Essa é a complexidade do projeto, vamos dizer assim. Falando muito rapidamente. Quanto à elaboração do projeto, eu já falei para vocês, né, que o responsável, no caso da integrada, é a empresa que fica responsável pelo básico e pelo executivo, e a administração fica responsável pelo anteprojeto. E outra alteração é semi-integrada ou integrada. O pessoal tem que ter uma determinada expertise quem vai fazer esses projetos, né? Então, nós temos que afirmar sempre que a integrada e semi-integrada envolve o reconhecimento dos espaços que tem que haver para que a empresa possa fazer uma atividade correta, né? Bem feita. Como eu toquei há pouco, né? Nós temos aí um estudo técnico preliminar para fazer tanto o anteprojeto, quando ele é feito pela administração ou pela empresa, dependendo se é integrada ou semi-integrada, né? Ele tem que levar em conta uma série de situações que nós já sabemos e que já falamos muito a respeito, que é a área de influência, aonde que nós vamos fazer essa obra. De que jeito vamos fazer? Vamos fazer uma escola a 10 quilômetros de distância de um povoado, onde tem as crianças? Claro que não. As restrições, quais são as restrições legais de fazer uma contratação integrada ou semi-integrada? Existem restrições legais? Existe infraestrutura naquela região? Né? Topografia, qual é a topografia? Como é que é a topografia? Sondagem, isso é muito importante, meus amigos. A sondagem é um requisito prévio da aquisição de um terreno. Vocês, quando forem adquirir um terreno, ou por doação ou por compra, vocês vão analisar o terreno e daí vão verificar se esse terreno serve ou não. Como? Através de uma sondagem. E se o terreno não servir, rejeita-se esse terreno e vai-se para outro. Aí alguém vai perguntar diretamente, e como é que fica o dinheiro, os recursos que eu gastei com a sondagem? Eles são ínfimos, são muito pequenos. Se vocês deixarem de fazer isso, essa sondagem, adquirem esse terreno de uma forma ou de outra, para uma obra integrada ou semi-integrada, que estou falando disso, porque geralmente são obras grandes, não são obras pequenas, por isso que eu estou batendo nessa tecla, vão chegar a uma conclusão que vão ter que fazer uma série de obras complementares caríssimas, por causa do tipo de terreno, porque não fizeram a sondagem. Então, fica mais barato vocês rejeitar uma sondagem, um terreno, consequentemente, devido a uma sondagem, do que querer economizar a sondagem e depois gastar 10, 15 vezes mais ou até mais para poder executar a obra. Então, mas é melhor pegar um terreno bom terreno, bom subsolo e fazer a obra, né? Então, isso é um aspecto importante. Topografia. Vocês vão fazer um estádio de futebol, por hipótese, ou
um complexo grandes. Por isso que eu estou tocando nesse assunto, nem tocaria nesse assunto. Né? Quando falam nisso, estou subentendendo obra integrada e semi-integrada. Então isso aí serve. Então vamos adquirir esse terreno em doação ou em compra. Porque senão vão construir uma obra grande numa pirimbeira. Mas ela foi doada. Eu não vou precisar gastar dinheiro para o terreno. Grande coisa. Depois vão gastar muito mais para fazer a obra em cima daquele terreno. Então, essa sondagem é importante e a topografia é importantíssima. Outro aspecto que é importante são os documentos. Vocês vão fazer uma obra integrada ou semi-integrada, tem que verificar quais são os documentos. Se aqueles documentos daquele terreno satisfazem a vocês ou vocês estão comprando o quinto andar de um terreno. Né? Falo quinto andar porque tem 5 donos do terreno. Né? Então, tem que analisar tudo isto. Né? Isso é importantíssimo. Como eu falei para vocês, que para poder definir um objeto que vai ser executado, uma obra integrada ou semi-integrada, para definir essa obra, esse objeto, vocês têm a necessidade do termo de referência, como eu já falei, porque o termo de referência traduz o que o cliente quer. Não basta ter os estudos técnicos preliminares e deixar para o arquiteto, ou seja quem for, o arquiteta, ou projetista, quem for, para deixar ele executar. Porque não vão chegar naquilo que vocês querem. Então, o que o cliente deseja é importantíssimo, e isso é alocado no termo de referência, que é elaborado com o cliente. E com isso é o anteprojeto. Né? O termo de referência, como vocês já conhecem, é um balizador, né? Para fazer uma obra, uma elaboração clara do anteprojeto. E com esse termo de referência faz-se o anteprojeto, que é uma peça técnica, evidentemente, né? E que vai avaliar a demanda do público-alvo, da motivação técnico-econômica social, do empreendimento, do prazo de execução, prazo de entrega, o prazo de execução, que é o coração de uma obra. O prazo de execução de uma obra é o coração. Um prazo de execução mal dimensionada é fatídico para a administração, porque vocês sabem muito bem. Inclusive, a Constituição fala a respeito disso no artigo 37. Ele fala sobre isso. Tudo que a empresa fizer, vocês são obrigados a pagar. Por mais que vocês coloquem no edital que isso não vai ser pago, se ele executa, né? Então, o prazo de entrega é importantíssimo, porque se houver um atraso numa obra e a culpa for da administração, a administração tem que pagar. Se vocês estão fazendo uma obra integrada, uma obra semi-integrada grande, bastante robusta, e essa obra paralisa por 30 dias, por qualquer motivo da empresa, ou motivo de algum outro problema, né? Desde que não seja de vocês, desde que seja de vocês, desculpe. Então, ou vocês suspendem a execução da obra, mas não paralisar. Então, se a culpa é do atraso dessa obra de 30 dias, é de vocês, da administração, vocês são obrigados a pagar a administração desses 30 dias. A empresa não é obrigada a bancar. Quem é que vai bancar um canteiro de obras, uma obra tipo integrada ou semi-integrada, que tem uma série, dezenas de operários, e almoço e despesas com médicos e etc., numa obra dessas? A empresa vai bancar porque a administração disse, não, vamos atrasar? Não, vocês vão ter que pagar, a administração vai ter que pagar, a entidade vai ter que pagar isso. Então, não pode se atrasar uma obra. Não pode se atrasar uma obra. Estou falando sobre isso que eu ia falar, mas vou cortar já, porque vai ficar curto o tempo. Só estou dando algum exemplo, né? Então, isso é muito importante falar sobre isso. E isso tem que ser levado em consideração, né? E um outro aspecto é o anteprojeto, que eu já falei para vocês, e o projeto básico deve ser
feito com muita calma, muito contato. Aqui vamos fazer um parênteses de novo, se vocês me permitirem, eu sei que é curto o tempo, né? Mas isso tudo se refere a obras integradas ou semi-integradas, não importa quais são, né? Ela envolve isso. O projeto básico é um projeto completo de engenharia, meus amigos. É um projeto completo, com todos os detalhes, inclusive onde que vão as tomadas, que tipo de torneira que vai, que tipo de bomba vai na cisterna, qual é o tipo de aço que vão usar na construção, nos pilares. Isso está no projeto básico. E o projeto executivo, o que é, meus amigos? O projeto executivo é um projeto que diz como vocês devem fazer ou construir aquilo que está no projeto básico, como vocês devem concretar o pilar, como vocês devem levantar as paredes, como vocês devem fazer uma laje, e isso é feito através das especificações técnicas. Portanto, se vocês tiverem um projeto básico muito bem feito... O senhor está explanando muita coisa interessante, mas eu estou pensando aqui, o senhor já falou tanta coisa para a gente. Eu não sou engenheira, né? Eu não estou fazendo assim. Eu quero entender o seguinte: projeto executivo, como o senhor colocou, vai ser onde eu vou colocar como eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer, detalhar a execução, não é isso? Perfeitamente. Aí, muito bem. Aí eu pergunto para o senhor, eu estou lá no meu órgão lá, pequenininho, é uma reforma pequenininha, é uma coisa bem simples, não é nada demais. Vamos supor que eu quero trocar o piso, ou quero tirar uma parede, enfim, algo pequeno. Uma reforma. Eu preciso fazer um projeto executivo ou não? Depende. Nesse caso, possivelmente, não há necessidade de fazer, porque estou falando daquilo que eu falei, integrada e semi-integrada, são obras grandes. Sim. Mas eu vou dar um exemplo mais fácil. A senhora, não sei, tem uma filha, tem um filho? Tem já, né? Já casou, não casou? Vamos supor que vai casar. Tudo bem. Então, vamos fazer um bolo para essa filha de vocês, de casamento. Então, vamos fazer um projetinho. Eu vou fazer um bolo redondo, com 1 metro de diâmetro, depois vou com 15 centímetros de altura, vou botar um bolinho menor, com 30 centímetros, e outro um pouco menor em cima. Lá em cima eu vou botar um casal, o noivo e a noiva, e vou enfeitar com pêssegos e maçãs e não sei o quê, vou fazer a nata. Tudo isso está definido no projeto, está tudo visualizado no projeto. Tá? Muito bem. E aí vocês cortam uma fatia fora e põem ao lado e vão ver lá que a primeira camada é pão de ló, a segunda é creme de leite, a terceira pão de ló, a quarta é pimenta e assim por diante, né? Esse é o projeto básico, onde diz qual a espessura de cada um deles. O que é o projeto executivo nesse caso? É a receita. Como eu vou fazer? Eu vou pegar ovo, farinha, açúcar, não sei o quê, vou misturar, papapá. Esse é o projeto executivo. Vamos fazer mutatis mutandis, falar dessa forma. Esse é um problema bastante Então, professor, eu vou só interromper. Professor, eu vou só interromper um pouquinho o senhor, só para o pessoal que está assistindo, só para dar uma checada aqui. Tem algumas pessoas falando, né, Antônio, que tá travando e está repetindo a fala. Para mim está normal, está ótimo. Para mim também, está tranquilo. Só para eu só nivelando aqui a informação. Professora, aproveitando o gancho que você nos deu sobre a conexão, vale o nosso combinado do início do evento, né? Muitas pessoas que às vezes têm alguma intercorrência técnica, como disse no início, ambiente sensível, muitos desafios a internet nos traz, facilidades também, mas ainda assim alguns desafios. Então, quem não está conseguindo conectar, em cima da nossa imagem tem um botãozinho de reconectar, tá bom, gente? É só clicar no reconectar, verifica a questão da internet de vocês. Alguns participantes estão querendo tanto absorver o conteúdo, estão colocando no chat que não estão conseguindo ver, ouvir, tá travando e tal. Então, assim, fiquem tranquilos que a gente já está solucionando aqui, vocês vão ter acesso ao conteúdo ao vivo ou não. A nossa equipe já está resolvendo aqui, mas em tempo, cliquem em reconectar na tela de vocês, na parte de cima. Professora, pode dar continuidade, por gentileza.
Então, não, eu interrompi, porque eu fiz a pergunta ao professor e ele explicou de forma excelente. Eu gostei demais da história do bolo, viu, professor? Vou usar agora esse bolo nos meus exemplos. Adorei o recheio, a receita, muito bom. Mas eu quis interromper, na realidade, foi só para poder dar essa oportunidade mesmo das pessoas entenderem que está travando, que o professor está falando e ele não pode não estar vendo o que está acontecendo, só para, de vez em quando, se eu puder, eu vou interferir se houver alguma coisa aqui, tá certo? Tá, mas agora pode continuar. Eu vou perguntar uma coisa para a senhora e para o nosso amigo aí. E se esse bolo não der certo, der um problema no bolo, como é que a senhora faz? Vamos supor que esse bolo não cresce. Joga fora. Aquela nata que puseram em cima desmancha, afunda. A geleia que puseram no recheio, ela começa a vazar pelo bolo. Isso não é um risco que pode acontecer? Sim. É um risco que acontece. Portanto, é um evento incerto, tável. Então, nós temos que tomar determinadas precauções. Então, um contrato administrativo deverá ter, dentro do bojo dele, do próprio edital também, evidentemente, incluído uma análise de risco, uma matriz de risco nas obras integradas e semi-integradas. Isso vale para as demais também, né? Mas estou falando a respeito dessa, porque elas são de maior vulto, né? Então, essas falhas irregularidades que podem acontecer no projeto, durante a execução da obra, ou seja, na própria fiscalização, ou no próximo recebimento, na própria gestão do contrato, pode ter falhas. Nós sabemos disso, que existem falhas, né? E essas falhas devem ser levantadas, devem ser acompanhadas através de pesquisas acadêmicas para verificar o que, na realidade, por que está acontecendo isso, né? Então, essa decisão do projeto, nas atividades das equipes, ou em etapas dele, nós temos que verificar e ver esses riscos. Esses riscos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ter um tipo positivo, um efeito positivo, que é uma oportunidade. Então, pode acontecer um risco que tem efeito positivo e, olha, aconteceu isso, uma oportunidade que deve ser analisada e verificada. E temos o negativo, o efeito negativo. O efeito negativo é uma ameaça. É ameaça. Opa, vai acontecer isso, é uma ameaça. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, isso também envolve a nossa parte das obras, né? A nossa lei 133... Professor Rolf. Oi? Tá ouvindo aqui? Estou. Muito boa essa colocação que o senhor fez sobre a questão do risco ser, né, encarado de duas formas, porque geralmente quando a gente fala de risco, né, a tendência é se imaginar que é sempre a parte negativa, né? E na realidade, quando o senhor coloca isso é muito importante para quem trabalha realmente com obras, porque pode realmente ter um risco que desencadeie uma melhoria, né? Exatamente. E a gente só imagina que vai ser algo que vai ser prejudicial. Muito bem. Pode acontecer, como a senhora bem esclareceu também, pode haver um risco que a gente percebe que esse risco vai nos dar uma oportunidade para um futuro a gente evitar isso, fazer uma outra coisa. Então, isso é importantíssimo, né? Então, nós temos que analisar bem essas etapas, esses efeitos. Por outro lado, a nossa lei, a 14.133/21, exige que a administração, né, no final da fase preparatória, produza uma análise de risco em todas as suas licitações, inclusive para aquelas com objetos simples e usuais. Eu estendo isso, meus amigos e minhas amigas, para compras. Vocês podem ter risco em comprar uma coisa. Isso é muito comum, comprar umas canetas que não escrevem, né?
Ou borracha que, em vez de apagar, ela borra mais. Então, são riscos que podem ocorrer, né? E elas devem ser, depois da fase, ela deve ser analisado, esses riscos, que podem ser positivos ou podem ser negativos. Para obras, para objetos simples, projetos visuais, né? Compras, pode utilizar também. Isso não é só para obra, mas pode ser incluído. Portanto, um edital e um contrato, que é um complemento do edital, um anexo do edital, ele poderá complementar uma matriz de alocação de risco. Ela pode complementar. Não é obrigatório. Agora, no caso de obras de grande vulto, obras de contratação integrada e obras de contratação semi-integrada, a matriz de risco tem que estar no edital. Isso é obrigatório. Tem que constar no edital. Por que tem que constar no edital? Porque nas obras integradas e semi-integradas, os projetos são desenvolvidos, o básico e o executivo, né? Quando for integrada, e só o executivo quando for semi-integrada, são desenvolvidos pelas próprias empresas que vão construir a obra. Foram vencedores da licitação. E, evidentemente, podem surgir riscos. Só que a administração não pode assumir esses riscos, porque quem criou esses riscos foi a empresa. Né? Claro, não foi de má fé, pode acontecer. Então, esses tipos de coisas que acontecem, que podem acontecer, tem que estar numa planilha de risco, uma matriz de risco. Então, lá vai dizer, se acontecer tal fato, quem vai pagar, quem vai ser responsável pelo pagamento, ou é o privado ou o público. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um projeto. Vocês fizeram um projeto. E o projeto, a empresa chegou e disse o seguinte: olha, eu quero modificar esse projeto porque fica mais barato. Vocês vão possivelmente aceitar. Pode aceitar ou não. Vamos supor que vocês aceitem. Claro que vai haver uma mudança do projeto. De quem que é o risco? É da empresa. Ela vai ter que pagar o novo projeto. Agora, se vocês modificarem o projeto, e depois terá que correr por conta de vocês querem mudar o projeto, o risco vai ser de vocês. Dado de antemão, principalmente de obras contratadas e semi-contratadas, semi-integrais e semi-integrais, deixar claro de quem é a responsabilidade num caso do evento incerto. Ele para não ficar aquela briga. Não sou eu que vou pagar, é você que tem que pagar. Ele vai, não sou eu, é você. E aí fica essa briga que não termina nunca. Então, a priori, no edital já consta esses riscos. Professor. Oi? Professor, pode ir. Vai lá. Só para fechar a linha de raciocínio. Então, a matriz de risco, o senhor está falando agora, esse último tema que a gente vai já, né, concluindo aqui, né, Max? Pelo que eu estou vendo, a matriz de risco ela é obrigatória pela lei, pela nova lei, nas contratações integradas e semi-integradas. Né? De grande vulto. E nas outras contratações, que a lei não trouxe obrigatoriedade, a gente faz o quê? Não faz matriz de risco ou seria interessante pensar sobre isso? Vai depender de vocês. Isso. Vai depender da profundidade que a empresa, o órgão, quer chegar. Se ela quer fazer uma obra fora de série, muito bem feita, ela pode colocar matriz de risco. Principalmente aquelas obras que dá discussão. Reforma, reparos. Lá dá muita... não, isso não é meu, é teu. Não é teu, é do outro. Não, é dele. Já põe na matriz de risco. Se isso aqui, aconteceu coisa desse tipo... responsabilidade é do particular. Se acontecer isso aqui, é responsabilidade da administração. E assim por diante. É uma listagem. Chama-se até de planilha de risco. Né? Ela provém da matriz, mas é uma planilha de risco. Então, isso vocês podem colocar se vocês quiserem. Não tem problema nenhum. Agora, integrada e semi-integrada de grande vulto é obrigatório. Não pode fazer licitação sem esses
a estipulação desses riscos, né? Ele é um elemento... Só trazendo um adendo, permite... Ele é um elemento essencial e obrigatório nos projetos de engenharia. Tem que ser previsto. Só queria complementar, né? Não, só para falar, a questão da matriz de risco, inclusive, ela te protege em questões de aditivos em cima do contrato. Quando você faz uma boa matriz de risco, ele vai te proteger em relação à questão de aditivos, e até mesmo por isso que nas contratações integradas e semi-integradas é obrigatório. Porque, veja bem... É obrigatório. Aliás, na semi-integrada, na integrada, não existe aditivo. Aditivo é proibido. Sim, exatamente. A não ser que aqueles itens que aparecem no artigo 132 da nossa lei, que diz alguns casos de aditivos são aceitáveis. Por que na integrada e semi-integrada não é aceitável aditivo? Porque quem fez o projeto foi os caras, a empresa que vai fazer. Como é que ela vai dizer? Eu errei o meu projeto, eu quero aditivo. Você que se dane, agora você errou, o problema é teu. Exato. Então, é por isso que na integrada e semi-integrada não existem aditivos. Né? Ele é um elemento, ele dá prestígio aos nossos princípios, né? Ele dá prestígio aos nossos princípios de segurança jurídica, vamos dizer assim, né? Da isonomia, do julgamento objetivo. Porque se todo mundo sabe, vai acontecer isso, se acontecer isso, quem vai pagar é a administração. Se acontecer isso, eu vou ter que bancar. Todas as empresas sabem. Então, está havendo uma isonomia, estão usando o princípio da isonomia. Né? Então, já sabem de antemão como devem se comportar e como devem fazer. Principalmente para o pessoal das empresas que vão fazer os orçamentos dessa obra. Claro, eles vão fazer a obra, vão fazer um orçamento deles, com o qual eles vão participar na licitação para vencer ou não. Esses orçamentos são básicos em cima do tipo de riscos. Por quando você detalha os riscos de quem vai assumir o risco, se é o particular ou o público, eles que vão fazer já sabem, tudo isso aqui sou eu que vou ter que bancar. Aquilo lá não, mas isso aqui eu vou ter que bancar. Então isso é importantíssimo no orçamento, para sair um orçamento consistente, bem feito. Professor não tentar fazer aditivo, porque aditivo é proibido integrada e semi-integrada. Não pode ser feito. Então, é nesse sentido que faz. Vou tentar aqui, só um minutinho, professor. Professor, só um minutinho. É que o Max está tentando falar, eu não sei se está dando retorno. Talvez não esteja chegando para ele. Professor, o senhor está me ouvindo? Não está chegando nada para mim aqui. Tá. Então, mas o que ele quer falar alguma coisa? Para ele, mas a senhora me ouve, professora Madeirinha? Eu estou ouvindo, eu vou dizer o que ele vai falar. Eu vou repetir, só um minutinho. Pode falar, Max. A gente vai agora já encerrando a nossa palestra. Eu tenho alguns recados para dar para todos os participantes, tá, professora? E aí a gente já vai fechando aqui a nossa palestra. Tá. Então, vou pedir para o professor, o senhor já pode começar seu encerramento, que o Max já vai fechar aqui a live, e ele vai, assim, que ele não, o senhor não consegue ouvir ele está falando para o senhor encerrar, que a gente já chegou no nosso tempo aqui, e também está tendo muito problema ainda, está travando muito ainda para alguns participantes, entendeu? Já vou falar sobre isso. Tá, aí ele quer falar sobre isso com as pessoas. Aí só pode concluir, então. Eu vou, então, concluir, mais um minutinho, já concluo com vocês. Então, o que eu quero deixar mais um ponto claríssimo, que na contratação integrada e semi-integrada é vedada a alteração de valores contratuais. Vocês não podem alterar os valores contratuais. A única coisa que pode ser feita, evidentemente, é o reajustamento de preços. Que o reajustamento de preço é nada mais, não é corrigir o valor dos preços. É corrigir o valor da nossa moeda. A nossa moeda perde valor. É a tal da inflação. Então, o reajuste corrige a inflação. Não é o custo do material, do insumo. A administração está fazendo obra, a administração, você chega assim, eu preciso de fazer uma cozinha lá porque eu quero fazer meu bolo. E não estava previsto.
Então, aí não estava nem no projeto, nem nas especificações, nem nos memoriais. Aí vocês podem fazer um aditivo, né? E esse aditivo, a administração vai impor esse aditivo, ela vai poder fazer esse aditivo, impor essa alteração, que pode ser por ordem de serviço, pode ser por decreto, ele pode fazer isso por decreto, dentro daqueles limites de 25% e 50% que vocês já conhecem, né? Dentro daquele. Então, apenas da vontade da administração, é só dela. Enquanto que a alteração consensual, não, ela decorre da vontade de ambas as partes. Os dois têm que concordar. Daí, se os dois concordarem, é feito formalizado mediante formalizado um aditivo ou aditamento, o termo aditivo, como vocês queiram. Mas um segundinho, antes de concluir. Eu falei há pouco de reajustamento, que o reajustamento é nada mais que a correção da nossa inflação, ou seja, o valor da nossa moeda. Ou seja, se vocês compraram há um ano atrás uma maçã por R$1, e hoje vocês vão comprar essa maçã por R$1,50, né? Ela não ficou mais cara de 1,50, de 1 para 1,50. É que o nosso valor de compra da nossa moeda perdeu valor. Isto é inflação. E isto é corrigido pelo reajustamento. Portanto, o reajustamento nunca é feito aditivo, jamais. O reajuste é sempre feito através de apostilamento. Perfeito. Professor, pode então concluir, o Max está sinalizando ali por conta do tempo. Tá? Eu já estou com isso aí, já concluí, meu Deus. Quer dizer, concluí para nós, porque eu, às vezes, dou curso disso aí de 5, 6 dias, de 8 horas. Mas tudo bem. Então, mutatis mutandis, falando rapidamente, espero que tenha ajudado em alguma coisa e qualquer coisa estou à disposição de vocês. E agradeço a paciência de vocês e todo o pessoal que esteve nos acompanhando, né? E desejo a vocês uma ótima noite, né? E só uma coisa que eu vou pedir para vocês, principalmente o pessoal novo que está por aí assistindo, é proibido embalada, hein? Não vão embalada nem barzinho, fique em casa. Certo, okay? Professor. Então, obrigada, professor. Um abraço, muito obrigada, viu? O Max vai dar que agradeço. O Max vai dar umas palavrinhas aqui, talvez o senhor não consiga ouvir, mas depois ele fala com o senhor, explicando os problemas técnicos que ocorreram e se vai ter alguma outra sugestão em relação a esse tema, tá bom? O senhor, ele vai entrar em contato com o senhor. Obrigada, viu? Obrigada, só Antônio. Um detalhezinho, mas eu agradeço. Só queria dizer, o que eu falei hoje foi uma síntese da síntese da síntese da síntese. Eu sei. Porque nós sabemos, é verdade. Muito obrigada. Até logo. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para a senhora, um abraço para o nosso amigo e um abraço para o... Quem é o Eric? Não, o nosso amigo. O Antônio. Antônio. Antônio, Então, um abraço a todos vocês, felicidades e, principalmente, parabéns para a Consultre, que está fazendo um excelente trabalho. É um trabalho herculano, de muito sucesso, podem ter certeza. Parabéns a todos vocês. Parabéns. Boa noite e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Gratidão, viu, pelo... Eu fiquei emocionado com o professor Rolfo, porque ele é um querido, um professor que, além de muito competente na área que atua, com uma bagagem densa, uma coisa que é realmente impressionante, a bagagem que ele carrega na área de contratação de obras e serviços de engenharia, um professor querido que me acalentou o coração nessa tarde de tantas intercorrências, né? Então, vamos conversar, né, professora e professor Antônio? Fiquem aqui comigo, porque agora a gente precisa conversar um pouco com os nossos participantes, deixar claro alguns pontos, alinhar algumas coisas que a gente vai dar em retorno às intercorrências que a gente teve hoje. Então, eu peço que vocês fiquem comigo aqui, bem calmos, para a gente ir alinhando ponto a ponto do que aconteceu e o que a gente vai fazer a partir daqui para compensar as intercorrências que nós tivemos na tarde de hoje, tá?
Como disse no início do evento, intercorrências técnicas, a internet é um ambiente muito sensível, a gente teve intercorrências técnicas agora, em específico, com a plataforma de transmissão oficial, que é o Webinar Jam, a plataforma que nós estamos aqui utilizando para transmitir em tempo real o nosso evento, tá bom? A nossa equipe técnica já está correndo aqui para amanhã a gente não ter essas intercorrências em tempo. Então, assim, a gente está solucionando, a gente fica gerenciando. Quem trabalha com evento, eu acredito que tem muitas pessoas que já participaram de muitos cursos, já participaram de muitos eventos, sabem que as intercorrências técnicas fazem parte e a gente gerencia os riscos o tempo todo, né? Além de gerenciar os riscos, a gente dá resposta aos riscos que vão acontecendo. A gente falou aqui de matriz de riscos nas obras e no serviço de engenharia. Não vou falar aqui de matriz de riscos no evento, mas assim, é risco o tempo todo. E no ambiente digital não é diferente. Então, tivemos algumas intercorrências técnicas que nós já estamos resolvendo e solucionando. Em específico, sobre a plataforma de transmissão oficial, que é o Webinar Jam, a plataforma que a gente está usando, tivemos uma intercorrência com o provedor deles, tá? Então, para amanhã, nós já estamos solucionando para a gente não ter essas intercorrências. E a gente tem uma... Cai para mim, daqui a pouco volta, então eu não sei bem em tempo real como que está, mas para mim aparece 3.770 agora, estava aparecendo zerado agora mesmo. Então, nós estamos com bastante participantes na nossa sala. Não são todos os participantes do evento, que a gente sabe que são mais de 6.000 que estão conosco, então muitas pessoas não conseguiram acessar a sala, tá bom? Então, sobre especificamente a palestra de contratação integrada e semi-integrada nas obras públicas, nós vamos, ao final da palestra ao vivo de hoje, ver como que vamos disponibilizar este conteúdo para você, tá bom? Vai ser live no Instagram? Vai ser mais um webinário? Vai ser um conteúdo audiovisual? A gente não sabe, mas a gente vai disponibilizar para vocês. Fiquem tranquilos, porque todo mundo vai ter acesso a esse conteúdo, porque a gente sabe que é um conteúdo que enriquece muito, conteúdo muito denso, que vai fazer muita diferença no dia a dia de vocês, que são agentes públicos. Não é isso, professor Antônio e professora Madeline? É um conteúdo muito denso, um conteúdo muito importante e enriquecedor, não é isso? É verdade. Eu vou só falar aqui, eu e o Antônio, vamos só falar aqui para o professor Rolf ouvir, porque eu tenho a impressão que ele não está te ouvindo. O Max está falando. Está ouvindo? Ai, que bom. Agora ele voltou. Que bom. Voltou. Então, Max, a gente vê aí como é que a gente vai fazer, então, né, para resgatar essa palestra maravilhosa do professor, não é isso? De que forma que a gente vai trabalhar isso? E se não der, a gente faz outra aí, marca uma hora aí, a gente faz, professor. O dia inteiro a gente fica eu estou à disposição de vocês, como sempre tive à disposição da consulta, e qualquer coisa é só falar comigo. Tá bom. Então, se quiserem dar palestra, eu dou palestra, se quiserem dar curso, eu dou curso. O dia que você... Uma live da receita do bolo do professor, fazendo uma análise, uma analogia aí com as obras de serviço de engenharia. Então, a gente faz uma coisa assim, receita, / conteúdo, / palestra, / licitações e contratos, que eu acho que vai dar bem certo. Então, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar. Amanhã, às 15 horas, no horário de Brasília, estamos de volta com o nosso 4º dia de maratona e também amanhã vai ter sorteio. Tá bom, gente? Um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em casa e eu vejo e espero vocês amanhã às 15 horas, no horário de Brasília. Tchau, gente!